O meu nome é Gonçalo, para aqueles que não me conhecem. Outro destino muito procurado pelos portugueses é precisamente os destinos, os países bálticos. Gostava de salientar uma coisa. Existem dois tipos de circuitos que vocês podem encontrar com facilidade no mercado, que é os países bálticos, ou então encontram circuitos que dizem capitais bálticas. Regra geral, os circuitos que dizem capitais bálticas são circuitos com menos duração de tempo, porque foca-se única e exclusivamente, precisamente, nas capitais. Tallinn, Riga e Vilnius. Pronto. Como estes três países, a Estónia, a Letónia e a Lituânia, são de uma beleza incrível e de um património histórico grande, nós optámos por fazer precisamente um circuito que assume que é um circuito pelos países bálticos. Isto leva-nos tanto à parte de património cultural e histórico, como também nos leva à parte da floresta, dos lagos, dos castelos, dos passeios de barco, que nós achamos por bem que é importante. Nós gostaria de vos convidar a olhar aqui para o mapa. Está ali na parte norte da Estónia. A nossa chegada é precisamente aqui. Nós aterramos, fazemos Lisboa, Tallinn. Daqui entramos pela parte norte e vamos sair pela parte sul da Lituânia, de Vilnius, precisamente para podermos fazer uma linha reta, digamos assim, e atravessar os países todos. Pronto. A viagem basicamente é Tallinn, onde vamos dar primazia ao Parque Nacional de Laema, que é um parque nacional, onde faremos uma pequena caminhada, mas isso eu já lá vou, e seguiremos então depois para Letónia e Lituânia. Andando para a frente então, pronto. Voltando aqui só às informações mais gerais, sobre os três países, porque eles têm tudo igual. Então, a moeda é o euro. É facílimo de se utilizar cartões de crédito ou de débito e encontrar-se ATMs, em todo o lado há. Por isso, aqui não há problemática. Em relação às vacinas, a mesma coisa. Não há nenhuma vacina obrigatória ou preventiva para entrar-se nestes destinos. A única coisa que eu gostava de reforçar é precisamente os testes PCR, testes de Covid. Não sabemos se vão ser obrigatórios ou não. Como preferimos não tocar no assunto agora e mais para a frente, quando tivermos certezas, então depois informamos os participantes e o público em geral se é necessário ou não fazer isso, apresentar no aeroporto com um teste de Covid. Pronto. Documentos obrigatórios, a mesma coisa, cartão de cidadão ou bilhete de identidade dentro do prazo de validade. A diferença horária mantém-se as 2 horas, quando em Portugal for 1 hora, 13 horas, nos restantes países dos Bálticos são 15 horas, e a corrente elétrica é precisamente a nossa que nós temos em casa, com as entradas iguais, 2 pinos, 230 volts, 50 Hz. Pronto. Em relação ao clima, optamos sempre por fazer entre junho, julho e agosto, precisamente por serem as três melhores épocas de chuva, com menos chuva, dias mais longos, incluindo junho e julho temos a magia das noites brancas, e agosto em que as temperaturas ainda estão agradáveis, estão amenas. Passando daqui, o risco de chuva e o risco de apanharmos frio é elevado. Pronto. Como eu estava a dizer, primeiro dia o grupo encontra-se connosco com o guia acompanhante da Oasis Travel no aeroporto de Lisboa e tratam das formalidades de check-in e seguem em direção a Tallinn, Estónia. Tallinn via Frankfurt, ok? Faremos sempre voos sempre que possível faremos diretos, mas nestes casos específicos não é possível porque apanhámos um voo direto para Tallinn e obrigava-nos a sair por Tallinn, que não é o interesse, nós queremos sair por Vilnius. Fazemos a instalação no hotel e jantar. Pronto. O hotel já agora, com licença, não, peço desculpa, deixei no final só. Então, segundo dia, visita ao centro histórico da cidade e património, ok, onde andaremos a pé por Tallinn, visitaremos todos os seus encantos e ruelas típicas, que são lindas, e faremos uma pequena visita, entre aspas,
pequena não, uma boa visita do Palácio Kadriorg. Kadriorg é o palácio que está aqui em baixo. Todas as outras fotos é de Tallinn, enquanto a Nevsky, a Catedral Nevsky, que é a do meio. Pronto. Aqui do lado direito, ou seja, isto procede-se, fazemos a visita da cidade toda a pé, toda ela a pé, almoçamos e partimos então de autocarro, em autocarro, até ao Palácio Kadriorg. Aqui não pus os quilómetros, mas é muito, muito perto. Estamos a falar de, sei lá, 20 quilómetros de Tallinn até ao Palácio Kadriorg, que fica nos subúrbios de Tallinn. Bom, terminando o dia, regressamos ao hotel, efetuamos descansamos um pouco e depois, em hora a combinar, saímos para ir jantar em restaurante local. Pronto. Terceiro dia, nós seguimos caminho então para o Parque Leema, voltamos a ficar a dormir em Tallinn, é importante salientar isto, acordamos, sem malas, saímos, tomamos o pequeno almoço, saímos e vamos até ao Parque Leema. No Parque Leema, nesta região, é assim que eu vou pôr as coisas, vamos dar primazia à parte natural que Tallinn e os arredores de Tallinn têm para nos oferecer. Neste caso, iremos fazer estas duas primeiras imagens do canto não. Ao lado da cascata temos duas primeiras imagens, na parte superior, na fileira de 3 fotos. Estas duas primeiras imagens é precisamente o Parque Leema. Nós aqui faremos uma pequena passeata. Não se assustem, vocês estão a ver uma área extensa e sem nada à volta, mas não se assustem porque nós fazemos aqui uma caminhada de 20 minutos, 30 minutos, ir e vir, contando com sair do autocarro e regressar ao autocarro. Por isso, não é grandes distâncias que... A ideia é conseguirmos fazer com que todos desfrutem do passeio. A imagem ao lado é a cascata Jugala Jaga, que isto, como é óbvio, esta imagem está ótima, mas isto é durante as monções. Passando as monções, ela fica mais seca, mas não deixa de ter a sua beleza. E seguimos então em direção a Alcha. Alcha é uma antiga vila pescatória, que é a imagem que está aqui em baixo, onde faremos um passeio, porque hoje em dia de pescador já não tem nada, ou muito pouco, só tem umas pequenas ruínas deixadas, umas pequenas cabanas de madeira deixadas pelos pescadores, mas não deixa de ter interesse, porque é uma zona, além de bonita, convida ao passeio e estamos perto de um lago imenso, que é esta imagem que vocês estão aqui a ver, isto é um lago e não um lago com acesso a mar, mas não... E pronto. Este é o hotel, então, de Tallinn, na Estónia, o Hotel Hestia Europa. Como podem ver, estamos a sensivelmente 13 minutos do centro histórico. O hotel é muito bom, está inserido na marina, o que nos dá uma vista ótima, no Porto. Quarto dia, então. Quarto dia é dia de fazermos check-out, pegarmos nas nossas malas e seguirmos em direção a Riga, fazendo 2 paragens pelo caminho. Uma em Parno, que é uma pequena cidade que nós iremos visitar e almoçar ali ao pé, e o Parque Nacional de Gauja, Sigulda. Pronto, em Sigulda, todas estas imagens que estão aqui em baixo são retiradas do parque. Pronto, iremos visitar o Castelo da Ordem dos Cavaleiros, a igreja, que está inserida dentro do Parque da Diana, o túmulo de Turayda, tudo isto é visitado dentro do Parque Nacional de Gauja. Quinto dia... peço desculpa. Faremos então o check-in no hotel Tallink Riga. Como podem ver, a mesma coisa, estamos a cerca de 16 minutos a pé. Este hotel está bem do centro da cidade, não do centro histórico, mas bem dentro do centro da cidade. Tudo o que for preciso, uma farmácia, uma loja de conveniência, um supermercado, existe tudo aqui ao pé, muito rápido. A cerca de 3 minutos do hotel tem essas comunidades todas. O centro da cidade, atenção que eu pus a Câmara Municipal do Centro Histórico, precisamente para me dar uma distância maior. Na realidade não são 16 minutos para chegarmos ao Centro Histórico, toda esta parte amarela que vocês podem ver aqui no mapa, passando o rio e a parte amarela já é Centro Histórico, ou seja, em menos de 10 minutos estão no Centro Histórico.
para chegar mesmo à Câmara, que é o final do centro histórico, digamos assim, aí sim tem cerca de 17 minutos a 18 minutos para chegar lá. Mas voltando aqui atrás, pronto. Neste dia, então, depois de visitarmos o Parque Nacional, vamos então para Riga, onde fazemos a instalação e jantamos no hotel. Quinto dia dedicado à cidade de Riga e arredores. A cidade de Riga é uma cidade onde faremos passeio a pé, passeio de barco. Os barcos são estes típicos que estão aqui a ver nesta imagem do barquinho, no canal. Isto é dentro da cidade, atenção. Existe um canal grande, um rio grande, e depois dentro da cidade existem vários canais. O passeio de barco, basicamente, realiza-se dentro dos dois. Canal e o Rio Grande, que é para podermos ter uma panorâmica da cidade. E Jurmala. Jurmala é um sítio mais para o passeio do que propriamente a receber em conteúdo histórico, porque é uma estância balnear, não existe muito para se fazer, existe sim, é um sítio bom para se passear e ver-se tanto o mar como a arquitetura típica costeira, que é tudo casa em madeira, que ainda hoje em dia elas estão lá, muitas delas, e estão a ser recuperadas. Voltando então aqui para o sexto dia, fazemos então o check-out do hotel e seguimos em direção à Letónia, onde faremos a primeira paragem no hotel, no Palácio Barroco de Rundal. São estas duas imagens que vocês estão a ver aqui do Palácio, ao lado direito, onde faremos uma visita guiada pelo Palácio, deixando tempo livre para visitar os jardins livremente. Tudo isto está incluído, tanto a entrada do Palácio como a entrada nos jardins. Pronto. Seguiremos então até à Colina das Cruzes. Esta Colina das Cruzes, o nome indica, é uma colina que está repleta de cruzes. Não existe propriamente muito que eu possa dizer aqui. Isto aqui tem caráter religioso. As pessoas gostam de vir aqui porque podem fazer uma promessa, podem deixar uma cruzinha. Depois, no seu devido tempo, existem sítios onde podem fazer as compras da cruz para se quiserem deixar para alguém uma memória, um pedido, um desejo, um agradecimento. Podem o fazer aqui. E seguimos então em direção a Vilnius, onde jantamos, fazemos o check-in, como é óbvio, e jantamos no próprio hotel. O Hotel Courtyard by Marriott Vilnius. Este é o hotel encontra-se, atenção, mesma coisa, gostaria que olhassem para o mapa, não se assustem com estes 19 minutos, porque 19 minutos não são reais, isto até ao final do centro histórico, em sensivelmente 15, sim, é um facto. Este é o hotel que está mais longe, se assim se pode dizer, mas o caminho até ao centro histórico é bonito, as cidades são bonitas, não só os centros históricos são bonitos, as cidades modernas, digamos assim, a parte moderna também é bonita e são seguras. Isso é muito importante. Pronto. Sétimo dia. Sétimo dia é o dia onde dedicamos a conhecer tanto a cidade de Vilnius como uma pequena aldeia, aldeia, nos arredores, que se chama Trakai. Ou seja, a visita, primeiro, Vilnius, fazemos todas as visitas mencionadas e mais algumas. Vocês não se preocupem porque o que está aqui é lei, mas gostamos sempre de acrescentar mais qualquer coisinha para podermos melhorar os circuitos, digamos assim. E após o almoço seguimos então de Vilnius até Trakai. Trakai, como diz aí, está a 25 km, vamos demorar sensivelmente 30 minutos, 35 minutos, e aqui faremos um pequeno passeio de barco por este lago e visitaremos o palácio, o castelo-palácio, que está nesta pequena ilha. Oitavo dia é o final, faremos um passeio ainda pela parte antiga de Vilnius, almoçamos e partimos em direção a Lisboa, de regresso. Lá está, fazendo escala em Frankfurt. Alguns dos restaurantes que nós utilizamos durante o circuito, como podem ver, é um misto de rural com clássico, com requinte e antigo. Comida boa, voltando ao mesmo, comida tradicional, comida boa, mas e restaurantes com identidade. Em relação às partidas, temos estas partidas são iguais. Salientar que
as 4 primeiras partidas serão o especial Noites Brancas. Isto, desculpa, significa que as noites são com o dia, como o próprio nome indica. Algumas fotos de uns grupos que nós operámos no passado. E termina assim e passa a palavra à Cristina. Não sei se... Pronto, sim, já estamos a fazer o voo de regresso, não é? Portanto, É chegámos a verdade. Lisboa num instantinho. Isto era ótimo que fosse assim sempre, sair do destino e em 2 minutos chegar ao local de origem. Isto era fantástico, mas pronto, talvez um dia. Entretanto, queria só também acrescentar uma coisa que o Gonçalo aflorou, mas parece-me muito importante e, portanto, volto a esse detalhe que não é um detalhe, parece-me contigo algo muito importante, que é o facto, quer na Roménia e na Bulgária, quer nos países bálticos, nós fazemos a entrada do circuito por uma cidade e a saída por outra, porque nos parece muito importante o aproveitar ao máximo do tempo. No caso do circuito da Roménia e da Bulgária, entramos por Sófia e saímos por Bucareste, exatamente para não ter que voltar atrás e queimar quilómetros desnecessariamente a ter que voltar ao local de origem. E no caso dos países bálticos também tentamos entrar por um extremo e sair pelo outro extremo, exatamente para aproveitar o máximo de tempo possível. Para além do entrar numa cidade e sair numa outra, como provavelmente quem está habituado a viajar connosco já sabe, mas eu volto a frisar para quem não esteja assim tão habituado, tentamos sempre fazer o voo mais cedo possível na ida e o voo mais tarde possível no regresso, porque é uma forma de pelo menos aproveitar a tarde do primeiro dia e a manhã do último dia. E portanto temos sempre o cuidado de fazer as reservas dos voos que sejam o mais cedo possível na ida e o mais tarde possível no regresso, que é esse o objetivo, é aproveitar ao máximo o tempo. Muito obrigada a todos. Um santo e feliz Natal para todos. Um Feliz Natal Obrigada. para todos. Obrigado.